Ótimo. Eu vou pedir a gentileza de vocês manterem os microfones fechados por conta da interferência de sons. E aí, em determinado momento, eu abro os microfones para vocês tirarem dúvidas. Gente, fica à vontade para colocar no chat qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer apontamento, que conforme eu for apresentando, eu vou lendo e vou tirando as dúvidas de vocês. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos e vamos começar para a gente fazer jus aí o nosso tempo. Para isso, eu quero compartilhar com vocês a minha tela. Na aula de hoje, eu vou falar com vocês sobre as feridas emocionais. E por que que eu acho tão importante a gente falar sobre feridas emocionais? Porque quando a gente está falando aí de mulheres, a gente pode falar que, e aí quem se identificar vai compartilhando aí comigo, que a gente está falando que muitas vezes nós nos sentimos sobrecarregadas por conta de muitas tarefas que nós temos, muitos papéis que nós desempenhamos simultaneamente. Então a gente tenta equilibrar, dar conta das demandas da casa, da demanda da família e ainda ser uma boa profissional. Muitas vezes a gente não se sente reconhecida porque a gente faz e parece que ninguém reconhece. É como se a gente se sentisse sozinha, como se a gente estivesse doando demais e não recebendo nada em troca. E eu quero dizer para vocês que nesse caso a lei do dar e receber ela está desequilibrada. Quando a gente dá demais e não recebe em troca, a gente precisa rever isso. Mas quando que a gente revê isso? Quando a gente se propõe a assistir uma aula como essa, quando a gente se propõe a investir no nosso desenvolvimento pessoal, porque do contrário, a gente acha que é o outro que não nos reconhece. Mas será que é a gente que não está dando demais? Também nós vemos aí mulheres com uma sensação de estar perdida, não sabe mais o que fazer, não sabe mais o que priorizar de tantas coisas que tem para o dia a dia. E na aula de hoje, o que que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês que muito tem a ver com as feridas emocionais. Essas que foram adquiridas lá na nossa infância. Elas começam a ser adquiridas, eu falo que lá no ventre da mãe, quando a gente tá ainda como uma sementinha lá dentro do útero da mãe, a gente já começa a ter essas feridas emocionais, começam a ser cultivadas essas feridas emocionais. Quando eu trago para vocês todas essas emoções, todas essas sensações da mulher atual, da mulher moderna, a gente está falando de um sentimento predominante muitas vezes de vazio, de que falta algo na nossa vida, um sentimento de solidão, de que a gente não tem com quem contar, de que a gente está sozinha, e muitas vezes mágoa, porque a gente faz o melhor que a gente pode e não tem esse reconhecimento que a gente gostaria de ter. Pelo menos aquele muito obrigado, que bom que você me ajudou, e muitas vezes a gente não tem isso. E todas essas ações externas vão, em algum nível, nos afetando, é, intensificando a nossa ferida emocional. Porque, como eu disse, a ferida emocional, ela começa a ser desenvolvida lá na infância. Só que as situações do dia a dia, as situações da nossa vida adulta, vão fazendo com que essa ferida seja cutucada. Então, o objetivo da aula de hoje é eu apresentar para vocês as causas internas das nossas insatisfações e inseguranças. O objetivo dessa aula é eu mostrar para vocês a raiz de muitos dos desafios que vocês têm. E quando eu falo de desafios, eu estou falando em todas as áreas da vida. Nós temos 5 áreas da vida principal. Então, a gente tem carreira, finanças, relacionamento, saúde e espiritualidade. Os desafios que nós temos em cada uma dessas áreas, muitas vezes está relacionado às nossas feridas emocionais. Para eu exemplificar isso para vocês, eu vou trazer uma ilustração simples, que eu costumo usar muito nos meus cursos, usar nas minhas aulas, porque tudo começa lá quando a gente é criança. O nosso sistema cognitivo, ele começa a ser desenvolvido até os 7 anos. Até os 7 anos, não, desculpa. A partir dos 7 anos. Então, até os 7 anos, a gente tem o desenvolvimento apenas do nosso sistema emocional. Por isso que as feridas emocionais, elas são adquiridas ainda na infância. Porque até os 7 anos, a gente não consegue racionalizar. Então, tudo que acontece, ele tem um impacto emocional. Quem racionaliza a situação é o adulto.
Por isso que hoje a gente consegue identificar algumas questões, mas lá quando a gente tinha 7 anos, a gente não conseguia. E eu quero que vocês olhem para os pontos que eu vou trazer agora como uma criança, não como um adulto. Porque quando eu trouxer alguns exemplos, você vai falar assim: ah, Estela, não é assim. Não é assim para você hoje, que você é uma adulta, que você já tem uma nova visão sobre a vida. Mas para você com 7 anos, é como eu vou trazer. Então, como eu falo, pensa que quando a gente nasce. Ah, deixa eu me apresentar, né, gente? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Estela Camargo, eu sou psicoterapeuta, analista comportamental. Eu sou pós-graduada em neurociência e psicologia positiva. E o meu trabalho é te ensinar o passo a passo para você conquistar relacionamentos pessoais e profissionais saudáveis. Eu acredito muito no poder do relacionamento, das relações, das conexões. E eu acredito que através dela, nós conseguimos, através de relações saudáveis, a gente consegue ser reconhecida e respeitada exatamente como a gente merece. Então, eu tenho esse trabalho de passar o passo a passo para vocês. A aula de hoje, eu posso dizer que é o passo número um. O passo número um para todo esse relacionamento saudável vem em eu olhar quais são as minhas feridas, quais são os aspectos que me magoam, quais são os aspectos da minha personalidade que eu preciso ajustar para que eu consiga criar uma relação empática e saudável com as outras pessoas. E aí, todo esse movimento de relação, como eu disse anteriormente, ele começa lá na infância. Então pensa que quando você tá lá ainda no útero da sua mãe, existe ali um serzinho que já tem um coração batendo, né? A partir da sétima semana de gestação, a gente já tem um coraçãozinho batendo. Então, esse coraçãozinho já começa a sentir, a desenvolver o emocional, a parte emocional. E aí, você pensa o seguinte: tá lá a mamãe gravidinha e a mamãe começa a reclamar do cansaço, das mudanças. O pai, por sua vez, comenta sobre o medo de dar conta, se ele vai ter uma nova vida para sustentar, né? E aí, todo esse movimento do será que eu vou dar conta? Ai, meu Deus, eu tô cansado, gera uma atmosfera de será que eu deveria nascer? Será que eu deveria fazer parte? Ou até mesmo quando a criança já nasceu ali nos primeiros dias de vida, é aquela confusão dentro de casa. Então tem aquela atmosfera. Será que a gente fez uma boa escolha? E ali, naquela atmosfera, já é começado a ter a ferida da rejeição. Você entende que quando existe esse desabafo por parte da mãe, por parte do pai, é o adulto que consegue racionalizar todo o cansaço em torno daquela situação, mas a criança não. A criança não consegue entender que ela chegando é mais uma conta. Ela não consegue entender que é mais um gasto e aquilo tem um impacto na questão de cansaço, de correria. Então ela começa a se questionar se ela deveria ter nascido. Depois, a mãe tá amamentando. E aí a gente sabe que tem o desmame, né? Deixar de amamentar. E aí depois, quando a mãe para de amamentar, a criança, que também é emocional, ela tem ali um rompimento de um vínculo com a mãe. E aí, quando ela rompe esse vínculo, a gente tá falando da ferida do abandono. E aí, quando tem essa ferida do abandono, cria-se uma casca de proteção. Cria-se ali uma. Porque aí a gente tem a ferida, então para eu me proteger, eu crio uma casquinha. Aí quando você tá ali na fase dos 5 anos, mais ou menos, é a hora que os pais começam a falar: faz isso, não faz isso, não põe a mão aí, põe a mão assim, senta assado, você não senta assado. E muitas vezes essa orientação, essa chamada de atenção, ela é feita em público. E isso gera em algum nível de desconforto para a criança. E aí a gente está falando da ferida da humilhação. E mais uma casca é construída. Depois, a gente vem com aquela famosa fala da mãe e do pai: na volta a gente compra. Não, agora não, na volta a gente compra. E parece sempre, eu trago essas frases porque são comuns.
E eu costumo falar para todas as mães que eu atendo, gente, vocês vão errar. Nós vamos errar. Não tem jeito. E aí, nessa hora que a gente fala, a volta a gente compra, a criança se sente enganada, porque a gente não volta. E aí a gente cria a ferida da traição. Ela se sente traída. A gente não consegue mudar isso. Depois, passa mais um tempo, os pais, às vezes, têm irmãos, chama atenção, e aí você se sente injustiçado, porque quem começou a briga foi seu irmão, mas quem tomou a bronca foi você. Ou então tem aquele lance, ah, porque o caçulinha é o queridinho, é o preferido. Não é justo eu ter que ficar responsável por tudo, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu sou a mais velha. Então eu sempre tive que assumir muito mais responsabilidades com meus irmãos. Então eu achava que aquilo não era justo. E aí cria-se a ferida da injustiça. E aí a gente vai crescendo com todas essas percepções sobre a vida, com todas essas feridas. E em nenhum momento, diferente, eu acredito que diferente de agora, vocês pararam para olhar para essas feridas. E aí essa ferida tá lá, e aí a cada situação que acontece na vida adulta, semelhante ou que reflete o que aconteceu na minha infância, eu vou lá e tiro a casquinha dessa ferida e ela dói em mim. Só que são tantas cascas, tantas situações que aconteceram que eu já nem consigo mais compreender. E como essas feridas, elas foram adquiridas quando eu ainda não tinha o meu lado racional desenvolvido, eu cutuco essas feridas e nem sei que eu tô cutucando essas feridas. Então, trazendo para uma situação da vida adulta, pense num momento que você trabalhando, você queria ser promovida, você queria ser reconhecida, você queria ter um aumento de salário, ou você, enquanto empreendedora, gostaria que as pessoas notassem o valor do seu negócio. Você dá o melhor, só que parece que ninguém vê o que você está fazendo. E aí, nessa hora que você faz tudo o que você pode e ninguém vê o que você está fazendo, você, com todos os seus pensamentos, você está cutucando a sua ferida da rejeição. Você está acionando a sua ferida da rejeição. E todas as vezes que a gente aciona uma ferida, a nossa tendência é paralisar. A nossa tendência é deixar de agir. Outro exemplo também são nos relacionamentos. A impressão que às vezes a gente tem é que a gente dá opinião, mas ela nunca é levada em consideração. Sabe aquela sensação de que você não é ouvida, que tipo, dane-se o que você está falando, dane-se o que você pensa, a pessoa faz o que ela quer? Você, nesse momento, é acionada a ferida do abandono. Eu tô sozinha. Outro exemplo é o tanto que os outros pedem ajuda, você ajuda, 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 só que na hora que você precisa de ajuda, parece que ninguém tem tempo para você. E aí a gente está falando mais uma vez da ferida do abandono. Então, existem várias situações na vida adulta que vão acionando essas feridas que foram adquiridas ainda na infância. E aí, várias e várias e várias camadas são construídas como forma de proteção. Só que essas proteções, elas são boas para que a gente evite situações onde essa ferida seja acionada novamente, mas ao mesmo tempo, essas proteções nos impedem de enxergar quem a gente realmente é. Muitas vezes faz com que a gente tome decisões baseadas no que é importante para os outros e não para a gente. Porque a primeira necessidade do ser humano é ser amado. A primeira necessidade do ser humano é pertencer. Nós somos seres sociais. Essa história de que, eu vivo bem sozinha, não vive. É uma pessoa que tem a ferida da rejeição deste tamanho e que prefere ficar sozinha do que se sentir rejeitada. Eu vou falar disso mais pra frente, quando eu falar de cada uma dessas feridas. Então, o que que acontece? Se você não cura essas feridas, se você não curar, eu não vou dizer nem pra vocês que a gente vai curar 100%. Porque mesmo com todo o meu entendimento, com todo o meu conhecimento, com todos os meus estudos, vira e mexe eu me pego falando, putz, olha aí, a ferida da rejeição. Vamos lá passar um remédio. Vamos lá dar uma. Então, todas as vezes que tem uma situação que está te paralisando,
Então, um desafio, eu não tô conseguindo vender. Eu não tô conseguindo encontrar cliente. Eu não consigo conversar com meu marido. Eu não consigo, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Existe uma ferida que está sendo acionada. Existe uma ferida que está te impedindo de conseguir. Então, hoje, eu vou apresentar para vocês as 5 feridas emocionais. Vou Vocês vão falar assim: nossa, eu tenho todas essas feridas. Sim, nós temos todas. Só que algumas doem mais do que a outra. Algumas estão mais cicatrizadas que a outra. E aí, de tempos em tempos, algumas feridas podem ir mudando. Porque aí eu curo uma, só que aí a outra fica em evidência e aí ela tá me machucando. Então a gente vai fazendo esse tratamento. O tratamento das feridas emocionais, ele é para sempre. Só que, na minha visão, ele é o primeiro passo para você ser bem-sucedido em qualquer área da sua vida. Tanto que, lá no Autoconhecimento Express, que é um curso que eu dou de 5 aulas, a primeira aula é essa aqui. Eu falo sobre as feridas emocionais, depois eu vou falar de como a gente constitui a nossa personalidade. Então, nós temos 3 elementos na nossa personalidade. A gente tem a criança sombra, que é a que guarda as memórias negativas da vida. Nós temos o adulto, que é o responsável por cuidar dessa criança, que é a parte racional, que é a parte que sabe separar o que é real do que é imaginário. E depois a gente tem a criança sol, que é a criança que vai trazer, que é a sua parte da personalidade que vai trazer leveza, que vai trazer tranquilidade, que vai trazer alegria para a sua vida. O que que acontece? Essa criança sombra é essa aqui, representada nesse exemplo aqui. Opa, aí, deixa eu voltar. Representada nesse exemplo aqui, sobre várias camadas de proteção. Então, quando eu pego todas essas camadas de proteção, ela só consegue enxergar o que tem de ruim na vida. Ela esquece que a essência dela é pura, que nós somos semelhanças de Deus. Isso é bíblico. Deus nos fez figura semelhante a Ele. Então, se nós somos semelhantes a Deus, nós somos amor puro. Só que são tantas situações na vida que vão nos machucando que a gente cria essas camadas, esse monte de camada que vem para proteger de todas essas feridas. Então, para começar, eu vou começar falando com vocês sobre a ferida da rejeição. Só que como uma louca pela Disney, uma pessoa que ama analisar as animações da Disney. E para piorar ou melhorar a minha vida, eu arrumei uma mentora que é tão louca pela Disney quanto eu. E aí, quando eu fui fazer, a gente estava fazendo uma aula, e aí, quando ela fez a associação das 5 feridas emocionais com divertidamente, a minha cabeça explodiu. E eu falei, eu preciso levar isso para as minhas alunas. Porque foi surreal a conexão. Porque quando. Quem aqui já assistiu divertidamente? O 1, não é nem o 2. Porque eu vou usar os elementos do 1. A Thaís já assistiu, a Ana Paula já assistiu. Deixa eu ver quem mais já assistiu. Fernanda também já assistiu. É isso. Deixa eu abrir o chat aqui. A Tati, a Sabrina. É isso. Então já assistiram, então vai ficar fácil. Por quê? Porque quando eu for descrevendo, vocês vão perceber, vocês vão conseguir lembrar da hora do filme, tá? Então, quando a gente tá falando da ferida da rejeição, a rejeição é aquilo, eu me senti rejeitado. A pessoa está no mesmo ambiente que eu, mas eu sinto que ela me rejeitou, que ela me negou. E eu já vou trazer um aprendizado extra sobre a ferida. Tudo que acontece não é sobre o outro, é sobre você. É como você se sente. Às vezes você fala assim, eu vou pegar o exemplo de quem tá aqui, tá? Então eu vou pegar a Ana Paula, que é a que tá primeiro aparecendo pra mim aqui na fotinho. A Ana vai, me encontra numa área assim, eu tô ali no celular, ela fala comigo, eu mal olho pra ela
E eu tô ali entretida no celular. E aí a Ana encontra com a Fernanda e fala pra Fernanda: Nossa, a Estela nem me cumprimentou. Nossa, a Estela me ignorou. Quer dizer, a Ana Paula se sentiu rejeitada, certo? Porque eu não dei atenção pra ela. Só que eu tava no telefone porque o meu marido sofreu um acidente e eu tava entretida ali com ele. Só que ela não tem noção do que estava acontecendo na minha vida. Mas como ela se sentiu rejeitada, ela, quando não treinada, ela fala: a Estela me rejeitou. E às vezes a Estela nem rejeitou ela. A Estela estava entretida no. Mas por que que ela tem essa impressão? Porque ela já tem a ferida da rejeição. Então, tudo que acontece na vida dela, que seja semelhante à rejeição que ela já viveu lá na infância, ela vai associar a rejeição. E aquilo vai se tornar sobre ela. Então, a partir de hoje, eu quero que, para vocês trazerem um pouco mais de paz para o coração de vocês, ao invés de olhar para o outro, olhe para si. Vocês têm o direito de se sentir rejeitados. Vocês têm o direito de se sentir humilhadas, de se sentir abandonadas, se sentir injustiçadas, se sentir traídas. Mas não quer dizer que de fato isso aconteceu em relação ao outro. Mas sim foi a interpretação que você tirou do fato. Ah, Estela, mas o outro me traiu mesmo. Eu não estou questionando o que o outro fez. Eu estou orientando vocês sobre como vocês podem ter uma vida melhor. Se vocês passarem a olhar para o que vocês sentem, ao invés de ficar julgando o que o outro fez. Então, falando sobre a ferida da rejeição é a primeira ferida que a gente adquire na vida. Que é, como eu disse, ela já começa a ser adquirida ali na fase da concepção. Do útero da mãe, a gente já começa a construir essa ferida. E para se prevenir dessa ferida, a gente veste uma máscara que a gente chama máscara do escapista. O que que é a máscara do escapista? É a pessoa que foge de situações. Então, vai buscar fugir de qualquer situação que eu possa me sentir rejeitada. Então, se você empreende e não gosta de vender, você vai fugir dos momentos de venda. Por quê? Porque quando o cliente fala, não, eu não quero comprar, se você tem a ferida da rejeição forte, o que que você pensa? Ele tá me rejeitando. Então, para eu não ser rejeitada, eu não oferto. Eu fujo dessa situação de oferta. Outro exemplo para os relacionamentos. Se eu tô num ambiente onde eu não conheço muita gente, acho que eu não vou. Por quê? Porque como você não sabe se você vai ser aceita por aquele grupo, você prefere não ir para não correr o risco de ser rejeitada. Mais uma vez, você se afasta, você escapa da situação. A mesma coisa na carreira. Eu quero ser promovida, mas eu não fico me aparecendo, eu não fico me mostrando, porque vai que eu não sou promovida. Então eu fujo. A rejeição, ela tem o hábito, a mania de achar que os outros rejeitam ela, mas ela primeiro se rejeita. Ela primeiro se esconde. Olha que louco que são as coisas. Ela se esconde para não ser rejeitada, mas aí ela acha que ela tá sendo rejeitada, mas ela não tá sendo vista. Olha que ciclo louco que acontece na cabeça dessa pessoa. E aí a emoção predominante dela é o medo. É o medo da rejeição. Por isso que no Divertidamente, o medo representa a máscara do escapista. Pode reparar, e aqui eu não vou me aprofundar muito, mas lá no Autoconhecimento Express eu falo um pouco mais sobre isso. Até a nossa estrutura física fala muito sobre as feridas emocionais. Então, uma pessoa que é muito magra, que é aquela pessoa que chega até a ser corcunda, de tão magra que é porque ela tá querendo se esconder. Então, quanto menos ela for, quanto menor for o tamanho dela, menos ela é vista. Entendeu? E aí, olha só a rejeição. Como é que ele é magrinho? Se você olha ele no filme, ele tá sempre encolhido. Porque quanto mais encolhido você tá, menos você é visto. Stella, só tem pontos negativos? Não!
Se é uma máscara, se é algo para me proteger, é óbvio que tem coisa positiva. E qual que é o positivo do escapista? É uma pessoa que busca ser extremamente inteligente, porque ela entende que se ela for inteligente, as pessoas vão olhar para ela, vão admirá-la. Ela quer ser perfeccionista, porque assim ninguém vai ver que ela tem defeitos. E aí ela não vai ser rejeitada. Ela é uma pessoa criativa, que tem muitas ideias. Só que, qual que é a parte negativa da rejeição? Ela tem medo, mas ela não fala. Ela demonstra frieza. Ela se afasta, finge que não é com ela, que nada abala, então ela prefere ficar isolada. Porque se ela fica isolada, ninguém vai rejeitar ela. O discurso dela é ela, não, eu prefiro ficar sozinha. E ela tem a necessidade de ficar sozinha, porque quando ela tá sozinha, ela não tá se relacionando. Se ela não tá se relacionando, ela não é rejeitada. Então, para pra pensar aí em qual área da sua vida você deixa que a ferida da rejeição fale por você. Por muito tempo, eu deixei que a rejeição mandasse nos meus negócios. Por muito tempo, eu, por exemplo, não faria uma aula dessa aberta. Por quê? Porque vai que ninguém aparece. Era 7h05, só tinha uma aluna aqui na sala. E eu falei pra ela, falei, olha, se até 7h05 ninguém entrar, eu vou fazer a aula só com você. Mas a Estela, de 8 anos atrás, jamais. Imagina, eu ia inventar uma dor de barriga. Porque eu ia falar assim, nossa, ninguém se interessa pela minha aula. Nossa, as pessoas me rejeitaram. Eu preparei isso com tanto amor e ninguém apareceu. Eu devo ser péssima. Nossa. E às vezes, gente, as pessoas estão ocupadas com outra coisa. Teve uma menina que me mandou mensagem: Ah, Estela, se fosse outra hora eu poderia ir. E quantas pessoas como essa poderiam estar aqui, mas não podem, porque às 7 horas tinha outro compromisso. Então eu vou me comprometer a fazer o meu melhor com quem tá aqui comigo agora. Quem se identifica, antes de eu passar para a próxima? Quem se identificou em algum nível? É isso. Então vamos lá. Qual que é a próxima? Obrigada, a Pri tá aí. Agora que eu vi que a Pri chegou já. A próxima a gente está falando da ferida do abandono. A ferida do abandono, ela veste a máscara do dependente. Então, o que que é a máscara do dependente? É aquela pessoa que precisa sempre ter alguém. Então, não vai fazer nada sozinha. Ai, vai num jantar, convida uma amiga para ir junto. Ai, vai sair pra não sei na onde, tem que. Ah, não, eu te dou carona. Usa o papel da agradadora para poder, na verdade, não estar sozinha, para não chegar nos lugares sozinha. É uma pessoa muito comunicativa, simpática. Se você olhar ali, a tristeza do divertidamente tem a ferida do abandono. Pode ver que ela tá fazendo de tudo o tempo inteiro. Ela tá tentando agradar a alegria o tempo todo. Ela faz as cagadas tentando agradar. Ela não tá sozinha, ela tá buscando sempre estar junto, fala pra ser vista. Então, se vocês olharem no Divertidamente, ela tá o tempo inteiro falando: ai meu Deus, não sei o que, tá lá com aquela voz mole. Repara pra vocês verem a partir de hoje, levanta o radar pra vocês da ferida do abandono. A pessoa que tem o hábito de fazer, ah, sabe aquelas pessoas que faz voz de criança? Não acho ela comunicativa, mas ela fala bastante. Ela não é comunicativa assim, tipo eu, mas ela fala, sabe? Ela expõe, ela resmunga bastante, se vocês olharem. E aí volta uma vez, olha o tipo físico. A tristeza ela é mais gordinha. Então a pessoa que tem é mais robusta, né? Que é mais cheinha, tem a ver com a ferida do abandono. Por quê? Porque é uma pessoa que acaba comendo em excesso para suprir esse abandono, para suprir
essa sensação, sabe? De estar sozinha. Então ela tem dificuldade de fazer as coisas sozinhas e tem o medo da solidão. É que aí, se eu entrar no filme do 2, eu não sei quem assistiu, mas vou dar um spoiler bem superficial em relação ao filme 2. Tem uma hora que a alegria fala pra tristeza fazer um negócio sozinha. E a tristeza acha que não vai conseguir. Mas aí a alegria vem e fala: Não, você vai. Mas você vê que ela não quer, que pra ela é muito difícil fazer aquilo sozinha. Então, quem tem a ferida do abandono tem essa dificuldade, apesar de ser uma pessoa simpática, né, que tá sempre agradando, fazendo tudo pra todos, coloca a necessidade do outro em primeiro lugar. Essa é a ferida do abandono. Por isso que ela veste a máscara da dependente. Depois, a gente tem a ferida da humilhação. Opa! Temos a ferida da humilhação. Essa eu posso falar com propriedade, porque essa é a minha ferida número um, tá? A ferida da humilhação, ela veste a máscara do masoquista. Então, é aquela pessoa que fica se chicoteando, fica se cobrando. Positivamente, é uma pessoa extremamente organizada, disciplinada. Ela tem noção das suas necessidades, mas ela não se escuta. Ela não leva em consideração o que é mais importante para ela. Ela meio que racionaliza tudo, sabe? E aí ela tem sensibilidade à crítica, ela não se sente reconhecida, ela evita situações onde ela é o centro das atenções. Então, para eu estar aqui hoje falando com vocês, foi um desafio enorme, porque olha que contraditório. Por muito tempo, por, é, por 12 anos eu dei aula, certo? Eu era o centro da sala de aula, mas eu era a autoridade maior. Eles dificilmente, nunca, na verdade, eu não posso nem falar, iriam me expor, iriam me criticar, porque eles me viam como a pessoa que tinha mais conhecimento. Só que a primeira vez que eu subi num palco para falar para pais, que teoricamente eu via como pessoas que sabiam mais do que eu tremia. Eu tinha, assim, passar mal, de ter dor de barriga, de ter vontade de desmaiar. Por quê? De tão forte que era a ferida da humilhação. Porque era aquela coisa de que eu tinha que saber tudo, de que eu tinha que ser maravilhosa, de que eu ia passar vergonha, de que eu tava sendo ridícula. E tudo isso que eu tô falando é o quê? Eram os pensamentos autocríticos que eu tenho. Por isso que a máscara é o masoquista. Porque é a pessoa que fica se autodepreciando. É muita cura pra viver. Pode se reconhecer em todos. Sempre, a gente se reconhece em todos, porque nós temos todas as feridas, né? Eu tava logo no comecinho da aula, acho que você não tinha entrado ainda, eu tava explicando. A gente adquire essas feridas até os nossos 7 anos. Porque até os 7 anos nós somos pessoas somente emocionais. O nosso cognitivo, a nossa parte racional, ela só passa a ser desenvolvida a partir dos 7 anos. E vamos dizer assim que ela só termina de ser desenvolvida aos 24 anos. Então, olha só, a gente começa o emocional desde a hora que a gente tá lá no útero da mãe, mas o racional é só a partir do 7. E o emocional, ele tá em constante ainda desenvolvimento. Então, o sentimento que uma pessoa que tem a ferida da humilhação é predominante é o sentimento da raiva mesmo. Daquela coisa assim, ai meu Deus, ninguém. Eu só faço besteira, ou ai, ninguém me reconhece, ninguém me enxerga. Então, é o sentimento predominante. É uma pessoa explosiva. Por isso que a gente associa a raiva no divertidamente, tá? Pode ver que é uma pessoa que, se você olhar o personagem da raiva, ele toma muitas decisões como punição. Na hora da punição, de autopunição, ah, porque a gente não faz nada certo mesmo e pá! Porque olha só, porque fulano isso. Então é sempre na raiva, tá? Explosões. A pessoa que tem a ferida da humilhação é uma pessoa que tem tendência a explodir. Ela guarda muito e aí depois ela explode. Primeiro ela implode, depois ela explode. Depois a gente tem a ferida da traição.
que o nojinho, ele tem a ver também com a indiferença. A pessoa que tem a ferida forte, lembrando, nós temos todas, mas quando eu falo, é a que tem mais forte, tá? Então, quem tem a ferida mais forte da traição tem a tendência a sentir indiferença. Por isso do nojinho. O nojinho e a indiferença tá bem perto, sabe? Então, ela veste a máscara do controlador. Porque se tudo estiver ao meu controle, se eu for a mandante, se eu for a responsável por tudo, ninguém vai pisar na bola comigo. As coisas vão sair do jeito que eu quero. Então eu visto essa máscara da controladora. Então eu peço pra você fazer, eu vou pegar aqui a Thaís. Eu peço pra Thaís fazer, mas depois eu falo, não, deixa, Thaís, deixa que eu faço. Porque se eu fizer, vai sair do meu jeito. Então eu visto essa máscara da controladora. É uma pessoa extremamente responsável, forte, uma pessoa calculista, vista como uma pessoa até fria. Ela é objetiva, ela é direta. Mas qual é a questão? Ela não se envolve nos problemas dos outros. Então a pessoa pode estar ali meio que morrendo do lado dela. Ela fala: esse problema não é meu. Cada um lida com os seus problemas. Ela é controladora, como eu já disse, e ela tem dificuldade de demonstrar vulnerabilidade. Ela tem dificuldade de falar sobre os sentimentos dela, de demonstrar os sentimentos dela. Quando a gente olha aí para o físico da Nojinho, né? É uma pessoa que já tem, não é muito magra, é uma pessoa que tem um corpo mais definido, né? Traços mais marcados e tudo mais. Tem dificuldade de empatia, Pri. Tem dificuldade de empatia, porque ela pensa assim: ah, o que é do outro, o que é meu, eu não tenho nada a ver com isso. Sabe? Ela não tem muita paciência. É o que eu falei, ela é bem indiferente, tá? E aí, por fim, eu também adoro, porque essa é a minha ferida número 2, tá? No ranking, que é a injustiça. E aí você olha a injustiça e você fala, o que que a injustiça tem a ver com a alegria? A injustiça, a máscara que a gente usa para se proteger da ferida da injustiça é a rigidez. E a rigidez faz com que a gente não enxergue, como se a gente limitasse aquilo que a gente enxerga. Aqui, como eu disse, é uma pessoa otimista em excesso. Então, se você olha a alegria, ela não enxerga, ela só quer saber de estar tudo bem. O tempo inteiro ela acha que vai dar tudo certo. Não, porque a gente tem que ser otimista, porque isso chega a ser. A gente olha em um determinado momento do filme que chega a ser chato. Porque assim, a coisa tá desmoronando e ela não vai dar tudo certo e isso. E ela ignora as demais coisas. É uma pessoa pau pra toda obra, é uma pessoa competitiva, é uma pessoa que compara o seu mundo com o do outro, então fica o tempo inteiro olhando, se comparando. E aí ela tem dificuldade de pedir ajuda. Ela fica se justificando o tempo inteiro. Então busca aí na memória de vocês olhar. Eu acho assim, de todas, a alegria é a que mais representa a ferida emocional. Porque quando ela tem um pingo como é que fala? De, de dúvida, ela rapidamente não dá tempo para aquela dúvida, porque ela já tem que mostrar que tá tudo bem. Ela quer mostrar para todo mundo que não tá tudo sob controle o tempo inteiro. É um excesso de situações. Nós temos todos. A nossa mesa controladora, deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês um pouquinho. A nossa mesa de controle, ela é constituída pelos 5 personagens. Quando a gente olha lá, a Hayley, a Rayleigh, ela, no primeiro filme, quem tá na mesa de comando principal é a alegria. Mas se você olha a cabeça da mãe, quem tá no controle principal é a tristeza. Se você olha quem tá no controle principal do pai, é a raiva.
Então, a cada momento da nossa vida, quem está no controle principal vai modificando. Porque as feridas que vão sendo acionadas são diferentes. Vão mudando de um momento para o outro, de uma situação para outra. Então, outras características que vale a pena a gente considerar é que, assim, a pessoa que tem a rejeição, ela pode ter tido a rejeição quando criança, mas depois ela passa até do abandono. Então, se a gente olha em termos. Por que que a gente fala assim, a criança era gordinha quando. A pessoa era gordinha quando criança e depois ela ficou magrinha? Porque as emoções internas foram mudando. Quando a gente fala de pessoas com rejeição, com um sentimento de rejeição, muitas vezes o pensamento dela é de eu não sou boa o suficiente, eu não sou amada, eu não sou, eu sou indesejada. Então, quando você tem essa situação de que, ai, eu não sou bem-vinda naquele lugar, muito provavelmente você tem a ferida da rejeição. E aí, você começa a projetar no mundo externo as suas questões internas. A mesma coisa do abandono. Então, uma pessoa que tem a ferida do abandono também é uma pessoa que tem dificuldade de confiar nos outros. Por quê? Porque tem medo de ser abandonada, tem medo de ser deixada para trás. E todas essas feridas, quando eu trago elas para vocês, elas foram adquiridas na infância, mas elas reverberam na nossa vida adulta. E se eu não trato isso, ela vai continuar. E isso vai impactar os nossos relacionamentos. Eu precisei curar a ferida da humilhação, por exemplo, para melhorar o meu casamento. Por quê? Porque com a ferida da humilhação, eu não demonstrava vulnerabilidade. Eu não falava o que eu sentia pro meu marido. Só que eu queria que ele adivinhasse. Aí virava aquela guerra, porque ele não tinha bola de cristal. E em contrapartida, expondo aqui, eu sempre exponho meu marido. Ele é um ótimo case na minha vida. O meu marido tinha ferida da rejeição. Então, tudo que eu fazia, ele acabava se isolando. E eu não entendia por que que ele preferia ficar jogando no videogame, jogando no computador, do que estar comigo. Por quê? Porque quando eu criticava qualquer coisa que ele fazia, eu acionava a rejeição. Só que ao mesmo tempo, eu tava lá na crítica da humilhação. Então pensa que cada um da sua convivência tem uma ferida. Quando eu paro para olhar para minha ferida e entender as feridas no geral, eu também consigo olhar para o outro e entender as feridas dele. Aí vem o começar a desenvolver a minha empatia. E aí tem uma coisa que eu acredito muito que é quando eu curo a mim, eu consigo ajudar o outro a se curar. Enquanto eu tô machucada, a cada situação que não está favorável a mim, mais eu me machuco. É como se todas as vezes que eu não olho para minha ferida, acontece algo, eu tiro aquela casquinha. Se você ficar toda hora tirando a casquinha da ferida, ela vai cicatrizar? Sim ou não? Não, né? Ela não vai cicatrizar. Só que para ela cicatrizar, eu falo assim, quando eu faço exercícios de autoconhecimento com vocês, eu ponho mertiolate na ferida. Mas aquele mertiolate raiz, não de hoje em dia. Eu passo o mertiolate, dói, dói. Mas você pode saber que daqui a 2, 3 dias vai estar melhor. A casquinha vai estar mais firme. Só que você vai conseguir sobreviver. Então, quando você começa a ter o controle da sua ferida, você começa a melhorar os seus resultados. E como que você vai ter controle da sua ferida? Se você usar a sua parte adulta, você fazer exercícios do tipo assim: não tô conseguindo ter resultado no meu negócio. Aqui a maioria que eu tô olhando na minha tela são empreendedoras. Não tô conseguindo ter resultado no meu negócio. O que que eu devia estar fazendo que eu não tô fazendo?
Ah, eu devia estar ofertando mais. Por que que eu não estou ofertando mais? O que que tá me impedindo de ofertar mais? Faz uma lista aí de tudo que tá te impedindo. Eu tenho medo do quê? Eu tenho medo de ser rejeitada? Eu tenho medo de ser abandonada? Eu tenho medo de ser humilhada? Eu tenho medo de ser traída, de ser injustiçada? Racionalmente, quando o cliente fala pra mim, eu não quero o que você tem pra me vender, cara, ele tá rejeitando o que você tem, não é sobre você. Só que se a sua ferida da rejeição não está curada, você acha que ele tá rejeitando você. Às vezes ele achou um outro profissional que faz a mesma coisa que você, só que mais barato. E ele vai pegar aquela pessoa que faz mais barato. Não porque ele tá rejeitando você. Porque se ele rejeitasse você, ele não ia nem procurar o seu preço. Concorda comigo? Que ele não ia nem te perguntar sobre o seu preço. Ele ia direto na outra pessoa. Porque não tem porquê ele comprar de você se ele te rejeita. Se ele foi até você, é porque minimamente ele acredita que você pode, o que você tem, o que ele quer. Então vamos continuar. Tá fazendo sentido até aqui, gente? Conta pra mim. Que eu saio falando que nem uma doida, mas eu não sei se tá fazendo sentido. Pra mim tá, Estela. Tá, Ana? Que bom. Isso, pode, quando eu perguntar, a gente pode abrir, pra eu não ficar achando que eu tô falando sozinha. Sim, muito, total. Então, o que que você precisa mudar para que você consiga aí, né? é, o que que você precisa mudar para que você consiga é, não passar mais por essa situação de não se sentir compreendida? Você entender que você, né, não é normal a gente passar, fazer a quantidade de coisa que a gente faz e nunca se sentir feliz. Achar que ninguém nunca entende a gente, que a gente tá sempre sozinho, né? Vocês precisam aprender a se posicionar de forma assertiva na vida. E para eu me posicionar de forma assertiva, eu não posso deixar que as minhas feridas me interfiram. Eu preciso falar de uma forma adulta. Então, quando eu falo para vocês assim, pegando o exemplo que eu usei com a Ana lá no comecinho, ai, porque a Estela me rejeitou. Não, quando eu falo terceirizando a situação, eu tô falando como uma vítima. Eu não tô falando como a dona da minha vida, porque quando eu falo como adulta, eu falo sobre mim. Eu não falo sobre o outro. Quem fica apontando o dedo é a criança. Quando você vai dar, tá as crianças brincando, você vai chamar a atenção, começa. Não, mas foi ele que começou. Não, mas foi ele que fez. Não, mas foi ele. Não, não fui eu. Quem começou foi ele. Isso é uma criança. O adulto, ele vai olhar pra ele. E para se você se posicionar de forma assertiva, você tem que falar sobre você. O que você pensa, o que você sente. É isso que vai fazer você ter melhores resultados. É isso que vai fazer com que você seja reconhecida, por mais que doa. Às vezes nós não nos posicionamos pelo medo da rejeição, pelo medo do abandono, pelo medo da humilhação, pelo medo da traição ou da injustiça. A gente não vai se posicionar por conta de uma dessas feridas. Só que é o que eu sempre falo para tanto para as minhas alunas quanto para minhas clientes. É melhor você atrair pessoas que compreendem o seu posicionamento e não é sobre concordar, porque eu não quero aqui que ninguém concorde comigo, mas no mínimo respeitar. E se não respeitar o meu posicionamento, é porque não é para estar no meu círculo de relacionamento, nem pessoal e nem profissional. Ah, Estela, mas eu não tenho controle do meu profissional. Mas você tem o controle do quanto aquela pessoa impacta na sua vida. Porque a partir do momento que aquela pessoa não segue, não tem os mesmos valores que você,
Não tem por que a opinião dela interferir na sua vida. Eu já trabalhei com muitas pessoas nas quais eu não compartilhava dos mesmos valores. Só que quando ela falava qualquer coisa pra mim, cara, era a mesma coisa que ela não falar nada. Porque ela não tinha a mesma visão de vida que eu, ela não tinha os mesmos valores do que eu. Então, obviamente, tudo que ela falasse, se eu fosse levar pro pessoal, ia me machucar. Então, ela simplesmente eu ignorava. Agora, as pessoas que compartilham do mesmo valor do que eu sinto que são pessoas que vão trazer. Eu costumo falar que eu não sou, e eu costumo falar não, e eu de fato me sinto assim. Eu não sou uma pessoa interesseira, mas eu sou uma pessoa intencional. Então, dentro de uma relação, eu não vou me relacionar com uma pessoa se eu não perceber que a relação é ganha-ganha. Eu ganho e ela ganha. Se for uma relação onde só o outro ganha, não é uma relação pra mim. Onde só eu dou e eu não recebo nada em troca. Ah, Estela, mas a gente não tem que fazer as coisas sem esperar nada em troca? Mas tem um limite. Não é sobre esperar. É sobre haver o equilíbrio entre o dar e receber. Porque se só você dá, não tá saudável essa relação. Tá uma relação de dependência. E um adulto funcional, ele é independente. É o que eu falo. Eu sou muito feliz com meu marido. Eu hoje estava conversando com uma amiga no telefone e falei: eu não consigo imaginar a minha vida sem o meu marido. Eu não consigo projetar o futuro sem o meu marido ao meu lado. Mas se ele abrir a porta e falar assim pra mim: eu estou indo embora, eu não vou morrer por conta disso. Eu vou ficar triste ali por volta de uns 2, 3 meses, mas depois, vida que segue. Porque significa que os nossos valores, os nossos objetivos não estão mais alinhados. Então não tem por que manter ele na minha vida. Só que para isso, para eu ter essa força para falar para vocês, tudo isso que eu tô falando, eu precisei curar as minhas feridas. Eu preciso todos os dias curar as minhas feridas. E aí o segundo ponto é impor limites e separar o que é seu e o que é do outro. E aí tem uma tríade que eu aprendi também com a Sabrina, que é minha mentora, que é a tríade da escassez. Então ela é formada pela salvadora, pela vítima e pelo agressor. Por muito tempo eu fiquei no papel de salvadora, querendo ajudar todo mundo que era vítima e punir todo mundo que era agressor. Só que se eu fico muito tempo na salvadora, eu me mato. Eu me esgoto. Porque eu fico tentando salvar todo mundo, e aí no final do dia eu me sinto sozinha, eu sinto que ninguém me dá atenção. É aquela hora que eu não tenho mais vontade, não tenho mais vontade de viver, de tão exausta que eu tô. E quando eu falo de viver, não é que eu tenho vontade de me matar, não é sobre isso. Vocês talvez já devem ter passado por isso, de tipo assim, nossa, cara, tá muito difícil. Eu só quero ficar deitada, eu só quero respirar. Eu não aguento mais. Sabe? Você perde aquele tesão pela vida, porque parece que tudo é muito cansativo, tudo é pesado. Por quê? Porque você tá no papel da salvadora. E você quer mudar a hora que você entende que não é normal fazer a quantidade de coisas que você faz e não é feliz. Você entende que não é normal só dar e não receber nada em troca. Não é normal. A vida precisa desse equilíbrio. Horas eu dou. E quando eu falo sobre dar e receber, é não é dar na mesma moeda. Então, eu fui e dei uma aula para Priscila. A Priscila precisa automaticamente me dar alguma coisa em troca. Não, ela pode às vezes me dar um obrigado. Nossa, Estela, aquilo lá que você falou me ajudou muito. Poxa, fala mais sobre isso. Ela tá me dando um feedback. Ela, em certa forma, ela está reconhecendo. Ah, Estela, você faz para ser reconhecida? Não, eu não faço para ser reconhecida.
Mas eu não vou ser hipócrita de falar que ter o reconhecimento não é bom. Poxa, quem não quer ouvir um obrigado, um parabéns, você fez um bom trabalho? Só que eu não fico esperando isso. Porque ela pode, talvez, daqui a 2, 3 dias, saiu daqui, nossa, minha cabeça ferveu. Daqui a 2, 3 dias ela volta e fala: Tati, depende. Vou falar que depende. Elogio alimenta a alma, mas também alimenta o ego. E se a gente alimentar muito o nosso ego, vou até voltar. A gente consegue não criar essas feridas nas nossas crianças? Não, não tem esse poder, tá, Pri? Acho que você não ouviu, você não tinha chego ainda quando eu falei. É assim, gente. E eu falo isso muito. Nós vamos criar essas feridas nos nossos filhos. Não está no nosso controle. Por quê? Porque as feridas, elas são construídas a partir da interpretação que as pessoas fazem do mundo. Então você já é mãe, não é, Pri? Você já esqueceu os seus filhos na escola? Alguma vez, assim, ou atrasou para pegar a escola? Não? Nunca atrasou para pegar eles em lugar nenhum? Ou, tipo Hum, assim, deixou eles na casa da mãe? Não, 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 jamais. Jamais é Jamais, muito porque. forte. Não, jamais, porque eu me esforço muito para não deixá-los esperando, inclusive porque a minha ferida aí é grande, entendeu? Mas você entende que você faz isso porque na sua cabeça a ferida é sua. E aí, de algum nível, Sim. você quer poupá-los. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu tava falando da ferida do abandono. Muitas vezes muitas vezes não. Ela começa a ser principalmente, a Fernanda colocou assim, ó, muitas vezes. Então, mas você não deixou. Eu vou usar da Fernanda, depois eu volto pra Pri. Você não deixou sua filha na escola propositalmente, certo? Mas na cabecinha dela é tipo assim, minha mãe me esqueceu. O minha mãe me esqueceu tá associado à ferida do abandono. E você não teve a intenção, você não foi uma má mãe por isso. Mas não tá no seu controle a interpretação, porque ela não tem o sistema racional desenvolvido. Então a Pri tá perguntando, falou que nunca esqueceu os delas, mas você amamentou, Pri? Sim, amamentei. Agora que falaste disso, eu me lembrei o primeiro dia de aula da minha filha. Ah, Eu acho que ela se sentiu abandonada. Não que eu tenha abandonado, né? isso! Eu precisei deixar ela na escola, mas ela chorou o dia inteiro. E quando eu voltei para buscá-la, foi muito engraçado. Ela olhou e disse: Mamãe, você voltou. Entende? Não é sobre você. Você não tem controle sobre como a forma que ela interpretou, mas ela vai precisar passar por situações na vida. A ferida da humilhação não necessariamente é o pai ou a mãe, mas, por exemplo, ela vai fazer uma apresentação na escola e os coleguinhas riem dela. Ela passa uma vergonha. Não tá no nosso controle, entendeu? Então eu costumo dizer que é o seguinte: a intenção pela qual você faz as coisas é o que vai trazer a paz no seu coração. Então, todas as vezes que você se sentir sobrecarregada, você se sentir cansada, que você sentir que você falhou, faça o exercício de olhar para si e pensar: qual foi a minha intenção quando eu fiz isso? Cara, a minha intenção em deixar minha filha na escola é porque ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver e lá é um ambiente que ela vai crescer. E quando ela estiver adulta, eu vou criar esse diálogo com ela. Eu vou mostrar. Então, você, enquanto adulta, e aí por isso da importância de você curar as suas feridas, para que você não projete nos seus filhos, para que você não projete no marido, para que você não projete no chefe, para que você não projete nos seus amigos. As suas feridas, você precisa curá-las. Porque quando você não cura as suas, você intensifica as feridas daquelas pessoas que estão diretamente com você. Faz sentido isso que eu tô falando? Então eu preciso separar o que é meu e do que é do outro. Porque as feridas a gente vai causar as feridas nos nossos, mas que a gente não cause com a mesma intensidade que causou na gente.
Que a gente sempre tem a intenção de fazer o nosso melhor, sabendo que a gente vai falhar, tá? Então são essas duas coisas. Aí, como eu disse, a nossa personalidade, ela é constituída por três personagens, tá? Isso é dentro da metodologia que eu aplico, tá? Que é muito baseada nesse livro aqui, ó. Acolhendo a sua criança interior, tá? Então, a metodologia eu uso esse e o livro das feridas emocionais. Só que o das feridas emocionais eu não tenho ele impresso, só tenho ele digital. Para quem trabalha com desenvolvimento pessoal, o livro das feridas emocionais é bem interessante. Ele fala bastante de cada uma das feridas. E digo mais, ela está bem relacionada também com o genitor, tá? Então, por exemplo, a rejeição. Muitas vezes ela está vinculada ao sexo genitor semelhante ao nosso. Então, como aqui a gente está numa sala onde só tem mulheres, a rejeição está muito vinculada à nossa mãe. O abandono está muito vinculado ao pai. A humilhação, independente do sexo, tá vinculada à mãe. Por quê? Porque normalmente a mãe é a que mais castiga, é a que mais repreende. Então a gente vincula muito. A traição, eu tô falando aqui como mulheres, tá? Mas se fossem homens, seriam outras relações. A traição tá muito vinculada ao pai. Por quê? Porque muitas vezes a gente assume o lugar da mãe na briga. Quando tem a mãe e o pai, a gente assume muitas questões. E a injustiça tá muito vinculada à mãe. Tá? Mas é uma regra? Não, não é uma regra, tá, gente? É um estudo onde tem a maioria, mas dá pra gente falar muito disso. Então, quando eu trago aqui a nossa personalidade com três elementos, o que que acontece? O nosso ego, essas máscaras que eu vou trazendo, é o nosso ego. A mãe tem um peso muito forte, gente. A mãe tem um peso muito forte. Porque é o primeiro vínculo da criança. Infelizmente é. Dá pra gente amenizar muita coisa, mas tem muito forte. Mas eu já atendi clientes, várias, inclusive, que o pai tem um peso muito forte. Então você vai olhar lá na linha, vai fazer o teste com a pessoa. A primeira ferida dela é o abandono, a segunda é a traição. Por quê? Porque a relação dela com o pai não tá bem resolvida. Então ela tem as duas feridas principalmente. É, Mas assim, uma grande parte. Por quê? Porque o pai é o que sai muitas vezes para trabalhar. A gente tá falando, eu tô falando da nossa geração aqui, que tá todo mundo mais ou menos na mesma época, né? Onde muitas aqui, eu imagino que a mãe ficava em casa, era que não é que a mãe ficava em casa, minha mãe trabalhava também. Mas quem era o provedor era o pai. Quem ganhava mais, quem trazia renda, quem era o pai era visto como provedor. A mãe trabalhava, mas também era dona de casa. A gente descobre as feridas dominantes por um teste. Na verdade, eu criei um teste, tá? Eu tenho um teste que eu criei com base nos meus estudos. Depois eu posso compartilhar com vocês, ponho lá no grupo de novo para vocês e dou esse feedback, tá? Mas o teste foi criado, o que eu aplico foi criado por mim mesmo, com base nos meus estudos, tá bom? Eu não sei se tem algum teste, outro teste. É mesmo a investigação. Dentro dos meus processos terapêuticos, quando eu aplico o processo terapêutico, estou numa sessão de. Quando eu estou nas sessões ali, na segunda, na terceira sessão, eu já consigo identificar, mas é a prática e a repetição. Pelas falas da pessoa, pelo biotipo dela, pela forma como ela se porta. Tudo isso a gente consegue identificar quais são as feridas emocionais dela, tá certo? Então vamos continuar. E aí, eu quero deixar aqui o convite para vocês para entrar na turma 2 do Autoconhecimento Express. Por que que eu tô falando para isso? Porque a aula introdutória do Autoconhecimento Express é essa que eu trago das feridas. É a gente entender quais são as nossas feridas e quais são os três elementos que compõem a nossa personalidade. Então, como eu estava falando, a gente tem a criança sombra, que é aquela que armazena todas as memórias negativas e carrega com ela essas máscaras do ego.
E aí, quando a gente entende essa criança sombra, a gente entende as máscaras, a gente também começa a entender como controlá-la, como silenciar, como acalmá-la. Por quê? Porque pensa numa criança birrenta. A criança sombra é uma criança que birrenta. Então você precisa acalmar essa birra dela. Quem acalma essa birra? O adulto. Se eu não acalmo essa criança, se eu deixo ela. Pensa assim, a criança fazendo manha no meio do supermercado porque ela quer um chocolate. Se joga no chão, faz aquele show. Quem nunca passou já deve ter visto alguém passar por essa situação. Se o adulto ele não está emocionalmente bem, se ele não está mentalmente bem, ele faz show que nem a criança. Ele grita, ele esperneia. Por quê? Porque a criança, ele projeta na criança as feridas dele. Agora, se ele está emocionalmente saudável, ele vai baixar o tom de voz dele e ele vai, com muita paciência, controlar essa criança sombra. Então, se eu não controlo essa criança sombra, o meu adulto não consegue controlar. Agora, se eu fortaleço o meu adulto, ele controla a minha criança. E por fim, a gente tem a criança sol. Aquela criança que deixa acontecer, que deixa as coisas funcionarem, que é leve, que tira um pouco do peso da vida. Então, aqui, quando eu entro para fazer a aula, eu falo isso muito nos meus cursos, nas minhas palestras. Eu convido a minha criança sol para estar aqui. Primeiro, eu faço o exercício com a criança sombra para falar para ela que tá tudo bem, que pode ser que tenha alguém que não goste do que eu vou falar, mas que esse alguém não representa o todo. Eu converso com ela para que ela pode descansar, que o adulto está no controle, e eu convido a criança sol para olhar para essa aula de uma forma leve. Fala, é hora de você brincar de escolinha. Você vai ensinar para as pessoas tudo aquilo que você sabe. Você não precisa falar certo, você pode errar. Então eu tenho essa conversa. Parece conversa de maluco, mas a gente tem tanta conversa de maluco na nossa cabeça. Quantas reuniões você faz com você mesma ao longo do dia na sua cabeça? Várias. Cria história. E aí o cara te fecha no trânsito, e aí você começa, não, porque eu devia ter feito isso, não, porque eu devia ter feito aquilo, não, porque eu não sei o quê, porque eu não sei. Por que não criar um sistema de comunicação para te tornar uma pessoa mais emocionalmente saudável? E quando você entender aquela pessoa que fica nervosa, que não sei o que, tarará, quem tá no comando? A criança sombra. Ela tá resgatando todas as frustrações que ela teve ao longo da vida e projetando numa batida de carro. Claro que a criança sol nessa hora vai entrar e falar: "Ah, que legal, batemos o carro." Óbvio que não. Mas um adulto, vamos parar para pensar? Alguém sai de casa para bater o carro? Nem você e nem a pessoa que bateu em você. Então o adulto, ele vai tentar ser o mais. Ele vai ficar puto, vai. Mas ele vai buscar ficar o mais centrado possível. Só que isso é um exercício, gente. Diário. Um exercício constante. E se você tiver acesso a esses tipos de exercício, manter o controle desses três personagens, saber a hora de cada um, vai te ajudar a melhorar tanto os seus resultados na sua carreira, quanto nos seus relacionamentos, quanto em qualquer área da sua vida, até na saúde. Se você parar para pensar em cada área da vida, quem está no controle? É o adulto ou a criança? Então, no autoconhecimento que expressa, nessas 4 aulas, eu vou primeiro mostrar para vocês quem são esses, né, o papel de cada um, de forma mais, de uma forma um pouco mais descrita. Depois eu vou falar uma aula só de criança sombra, uma aula só de adulto e depois só da criança sombra. Além das 4 aulas, vocês vão ter 2 e-books. Então, um e-book sobre como dominar a procrastinação. E o que eu mais gosto, que é o meu queridinho, é o que ensina vocês a se priorizarem.
tá? Então tem uma sequência de exercícios para vocês aprenderem a se priorizarem, a se colocar em primeiro lugar. E aí, ao longo de um mês, a gente vai ter um grupo no WhatsApp onde vocês vão poder tirar as dúvidas e compartilhar. O que que vocês vão ter nessas 3 aulas, nessas 4 aulas? Vocês vão conseguir resolver a vida inteira de vocês? Não. Primeiro que a gente vai fazer um levantamento do que vocês precisam ajustar no posicionamento de vocês, quais são as máscaras que vocês estão usando. Vocês vão compreender quais são as coisas que estão ultrapassando os limites saudáveis. Então, a partir do momento que você entende qual é a ferida predominante, você consegue também entender aí quais são os limites que você está ultrapassando. E definir os limites nas relações. Então, depois que você consegue fazer todos esses ajustes, você vai perceber que você vai sentir muito mais paz de espírito com as suas escolhas. Porque você não vai estar mais escolhendo motivada pelas suas feridas, mas sim pela cura não, pelo tratamento delas. Você também vai começar a entender que as coisas que estão no passado não podem mais ser mudadas. Mas o que você vai fazer em relação ao futuro, sim. Então, as feridas emocionais, elas não podem mais governar a sua vida. E aí, quando você começa a fazer essa compreensão, fica muito mais leve. E aí você vai ter clareza. A partir do momento que você faz essa limpeza, você passa a ter clareza do que você precisa fazer para atingir a sua vida dos seus sonhos. E com tudo isso, o que que acontece? Você começa a ter muito mais satisfação pela vida e tranquilidade. Tá certo? Gente, pra gente fechar a aula de hoje, primeiro, valeu a pena? Valeu? Que bom! Então, quem pode compartilhar comigo? Quais são as conclusões que você chega? Obrigada, Tati. A Tati respondeu que valeu. Quais são as conclusões que você chega depois da aula de hoje? Eu gosto de saber quais são as conclusões e o que vocês vão fazer de diferente. Porque a Thaís é minha mentorada e ela já sabe. Depois de tudo que a gente faz, eu preciso entender o que eu aprendi e o que eu vou fazer de diferente. Porque senão vocês ficaram aqui comigo 1h20, 1h15, vai? E nada vai mudar na vida de vocês. Porque se vocês só escutarem e acumularem conhecimento, não vai mudar a vida que vocês têm hoje. Mas pode perguntar, Fer, o que você tem de dúvida? Se você quiser abrir o microfone, pode abrir. Se você achar que é mais fácil. Enquanto a Fernanda escreve, eu acho. Então, para fechar, gente, o que eu costumo falar? Quando você assiste uma aula, quando você lê um livro, qualquer coisa, como que você. Tô organizando a janta. Como que você pega aquele conhecimento e aplica na sua vida? Porque se você não aplicar nada na sua vida, desculpa. Eu sou muito grata pela presença de vocês, mas foi tempo perdido. Tempo jogado fora. Eu fico agradecida da presença de vocês, mas eu sinto porque vocês estão jogando o tempo de vocês fora. E isso não é sobre a minha aula, é sobre todas as aulas que vocês assistem. São todos os livros, o que você investe o tempo de vocês. Vocês estão investindo o tempo de vocês para quê? Qual é o objetivo? Não conseguir relacionar bem as feridas e as máscaras e identificar no dia a dia. Deixa eu pensar aqui. Reforçou que eu preciso acessar mais a minha criança e aprender a me priorizar. Sim. Sim, no seu caso, Fer. Deixa eu pensar aqui. A gente teria aqui conclusão que no dia a dia passamos por todas essas feridas. Sim, passamos por todas essas feridas. Fernanda, você às vezes relata que você se sente sobrecarregada, certo? Que você faz um monte de coisa. Sim ou não? Sim.
tentando, né, que tenta dar conta, que ninguém, que tipo assim, que muitas vezes a pessoa não te ajuda, isso e aquilo. Tem a ferida do abandono, eu me sinto sozinha. Sabe? Essa sensação constante de estar sozinha tá muito relacionada com a ferida do abandono. Não ser reconhecida. Entendi. É. Não ser reconhecida. Ter a impressão que, tipo assim, você fala, fala, fala e as pessoas não te escutam. A gente tá falando da ferida da injustiça. O que gerou foi como curar cada ferida. Para a gente curar cada ferida, a forma de curar a ferida é mais ou menos a mesma. É desenvolvendo o autoconhecimento de qual é a ferida que você tem. E a partir do momento que você tem a clareza, a consciência de quais são os aspectos daquela ferida, é você começar a entender que não é sobre o outro, é sobre você. E aí, um dos exercícios que eu faço na, na no Autoconhecimento Express é o da meditação da criança, fazer a meditação da criança, conversar com a sua criança, escrever o seu sentir e transformar pelo que é real e o que é imaginário. Então, o cliente falou que não quer me comprar, que não quer comprar o que eu tenho para vender. Ele me rejeitou. Qual é a verdade? Ele não te rejeitou. Ele só não está no momento de compra dele. Então, eu faço esse exercício da gente rever o que é real e do que é imaginário. O ele me rejeitou é a projeção que você faz da sua ferida emocional. A realidade é que ele não comprou o seu produto. Ponto. Ele só não comprou o seu produto, ele não te rejeitou. A rejeição foi a interpretação. Então, tem um exercício que a gente faz que é separar o que é interpretação do que é fato. Faz sentido, Pri? Faz? Faz. Perfeito. Tem que ter a cola dos slides para ir entendendo mais. Sim, eu vou dar só um spoiler para vocês do mapa mental que eu compartilho lá no. Vocês vão ver como tem coisa para a gente falar. E aí eu vou liberar vocês, porque 8h30 da noite, né, gente? Já é o nosso. O nosso. A nossa energia já tá lá embaixo, né? Ó, esse aqui é o mapa mental que eu uso nas aulas. Então, olha só para vocês terem noção, quando eu falo de rejeição. Então, a gente fala da máscara do escapista. Aí, quais são as características? Quais são as características na infância? Quais são as características na vida adulta? Então, ó, rejeição, a gente tá falando de uma pessoa perfeccionista, intelectual. Opa! Tem dúvida do seu direito de existir. Então, tudo isso é uma pessoa que tem insegura, evita situações onde ela pode ser rejeitada. Todas essas são as características. Aí, quais são os tipos de sentimento? Então, a pessoa da rejeição, ela tem o sentimento de solidão, inadequação, abandono, os pensamentos, eu não sou boa o suficiente, eu não sou amada, eu sou indesejada. Normalmente está vinculado ao genitor do mesmo sexo. E as características físicas. Então, qual que é a estrutura física? É uma pessoa que tende a ser mais magra, tem um rosto fino, às vezes é aquela pessoa que tem um olhar mais distante. A postura dela. Então, é uma pessoa mais retraída, na hora que eu falei do medo, eu falei disso. A expressão facial é uma expressão um pouco mais triste ou de preocupação. Então, quando na aula eu compartilho toda esse mapa. E aí eu tenho para cada uma das feridas essas características bem descritas, tá vendo? Aqui eu passei uma ideia para vocês, porque se eu fosse entrar em cada uma, dá mais de 2 horas de aula, tá, gente? E aí eu queria passar por tudo com vocês. Mas sim, a gente tem que estar constantemente olhando essas informações. Como eu disse, as meninas que também vêm da Sabrina, como eu, a Sabrina fala muito sobre a meditação da criança. E lá no Autoconhecimento Express, eu faço essa meditação com vocês. E na minha vida,
eu faço pelo menos de uma a duas vezes por semana. Porque toda semana eu encontro um desafio dentro dos meus objetivos. E com esse desafio eu paraliso. Eu fico, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Aí eu vou lá e faço essa meditação e pergunto para minha criança, falo, tá, e daí? Com o que que você tá com medo? O que que tá te paralisando? O que que tá acontecendo? E aí tem esse diálogo. Então é um diálogo um pouco mais profundo que eu faço. E, gente, se você confiar no processo, as respostas vêm. A sua criança vai te dar as respostas. Ela vai falar para você o que está acontecendo. Com o que que ela tá com medo? Qual que é a insegurança dela? E aí, o exercício maior que eu faço é escrever. Terminou de fazer a meditação? Escreve. E aí você separa o que é real do que é imaginário. É real que a pessoa tá me rejeitando? Não, é real que ela não quis comprar o que eu tinha para vender. Eu tô criando a ilusão de que ela me rejeitou. Tá certo? Como participamos do Autoconhecimento Express? Amanhã, Pri, eu vou abrir as inscrições. Tá? Amanhã de manhã eu vou abrir as inscrições. O valor de investimento é 297. São 12 vezes de 29,90. Mas é 29,94, alguma coisa assim, é um quebradinho, é 90 e alguma coisa no parcelamento, tá? Mas amanhã de manhã eu vou abrir as inscrições lá no meu grupo. Se quem estiver lá no meu grupo vai receber direitinho as informações das inscrições. Obrigada por perguntar, porque eu nem estava lembrando de falar sobre isso, sobre as inscrições. Eu me empolguei tanto aqui falando sobre as feridas, porque eu gosto tanto de falar sobre esse assunto, que eu acabei esquecendo de falar das inscrições. Tá bom? Meninas, quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu vou deixar essa aula gravada, tá? E vou, até porque ela vai para a plataforma para quem se inscrever. E eu vou deixar ela no YouTube, eu acho que por até sexta-feira eu vou deixar ela lá. Então, se vocês acharem, se vocês quiserem rever e tudo mais, e eu vou compartilhar esses slides com vocês lá no grupo também, tá bom? Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar, que vocês queiram compartilhar? Não? Vamos descansar, né, gente? Vamos descansar porque hoje o dia, não sei pra vocês, mas aqui o dia foi intenso. Gratidão também, Tati, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, beijo, obrigada. Eu que agradeço, gente. Tchau, meninas. Foi um prazer. Tchau, Aninha.